Da tribuna do Senado, o senador Isalci Lucas fez uma detalhada descrição dos abusos cometidos contra o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, preso político do ministro Alexandre de Moraes. Ele iniciou ironizando: Felipe Martins e a justiça brasileira, em que até a inocência pode ser prova de culpa. Isalci mencionou o artigo publicado no Wall Street Journal da jornalista Mary Anastasia O'Grady e disse: a acusação de que Martins teria entrado nos Estados Unidos ilegalmente, usada pelo ministro Alexandre de Moraes como base para sua prisão, desmorona sob o peso da evidência que demonstra o contrário. A narrativa aponta para o uso malicioso de um erro administrativo como arma política. O artigo, publicado no jornal pela colunista Mary Anastasia O'Grady, é uma peça contundente que desnuda as fraudes e manipulações na prisão de Martins. O'Grady destaca que houve um erro no sistema da alfândega e também de proteção de fronteiras, o CBP dos Estados Unidos, que registrava falsamente a entrada de Martins no país. O órgão reconheceu o erro e retirou dos seus arquivos a informação falsa. Martins não foi para os Estados Unidos em 30 de dezembro. Isso já foi provado e comprovado com bilhetes aéreos do próprio Martins para Curitiba, recibos de lanchonete, de Uber e da própria CBP que reconheceu o erro. Entretanto, a informação falsa está sendo utilizada por Moraes, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para mantê-lo atrás das grades. O senador expôs: Alexandre de Moraes, ao presidir uma investigação sobre uma suposta conspiração contra o presidente Lula, encontrou em Felipe Martins o perfeito e conveniente bode expiatório. Isalci lembrou que Martins permanece preso há meses sem denúncia e disse: é um escândalo que sublinha a arbitrariedade do Poder Judiciário brasileiro. A situação é agravada pela inércia ou talvez conivência de outras instituições que deveriam atuar como contraponto e garantia da justiça. Isalci Lucas conclamou a reação. Este Senado Federal tem que agir e agir imediatamente para fazer cessar essas decisões absurdas que têm sido tomadas a partir do Supremo Tribunal Federal. O Brasil quer normalidade democrática, direitos respeitados e, sobretudo, um Supremo Tribunal Federal que faça o seu papel de guardião da Constituição e não de carcereiro. O senador mostrou uma cronologia dos acontecimentos, classificando-a como surreal e questionou: a questão que fica é: qual é o verdadeiro interesse por trás de manter Felipe Martins preso? Queremos saber. A resposta parece apontar para uma motivação política, uma tentativa de enfraquecer adversários usando a máquina judicial como arma. Isalci Lucas afirmou: o ministro Alexandre de Moraes tem se destacado por uma atuação controversa no Supremo Tribunal Federal. Suas decisões, muitas vezes vistas como excessivamente autoritárias, têm gerado críticas tanto dentro quanto fora do Brasil. No caso de Felipe Martins, a insistência em manter a prisão, baseada em um registro comprovadamente falso, levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade e as verdadeiras intenções por trás de suas ações. O'Grady, em seu artigo, sugere que a prisão de Martins se encaixa em um contexto maior de perseguição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, essa percepção não é infundada, considerando tudo o que vem acontecendo em nosso país e as reiteradas denúncias de uso do sistema judiciário para fins políticos. O senador lembrou: o caso de Felipe Martins não é isolado, mas sim um sintoma de um sistema judiciário que tem se mostrado falho e suscetível a influências internas e externas. A manipulação de erros administrativos para justificar prisões arbitrárias é um atentado aos direitos civis e à democracia. A sociedade brasileira precisa
urgentemente de um debate profundo sobre as práticas judiciais e a independência das instituições. A justiça não pode ser um instrumento de perseguição política e casos como o de Felipe Martins devem servir como um alerta para a necessidade de reformas estruturais. Isalci Lucas afirmou: esta casa tem o papel fundamental porque ninguém pode, a não ser o Senado Federal, fiscalizar e acompanhar o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Não tem CNJ, não tem CNP, não tem nada. A única solução passa pelo Senado Federal. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar.
Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Zenaide Maia, meus queridos parlamentares, senadores, senadoras, nossos visitantes aqui, prefeitos. Eu sou aqui do Distrito Federal, não temos aqui prefeito, mas eu tenho a convicção, de que ninguém mora na União e muito menos no Estado, as pessoas moram no município. E é lá que as pessoas cobram. E é lá que deveria estar realmente as melhores condições financeiras, econômicas. Temos que mudar esse mapa de arrecadação da União. O dinheiro vem e depois volta. Vem muito e volta pouco, Então, contem comigo nessa votação de hoje. Com certeza vamos votar favoravelmente essa matéria. Presidente, Felipe Martins e a justiça à brasileira, onde até a inocência pode ser prova de culpa. Cumprimentando aqui todos, mas nesse último domingo, a prisão absurda de Felipe Martins, ex-assessor especial da presidência para assuntos internacionais, chegou ao Wall Street Journal a acusação de que Martins teria entrado nos Estados Unidos ilegalmente, usada pelo ministro Alexandre de Moraes como base para sua prisão. Ela se desmorona sob o peso da evidência que demonstra o contrário. A narrativa aponta para um uso malicioso de um erro administrativo como arma política. O artigo publicado no jornal pela colunista Mary Anastasia O'Grady é uma peça contundente
que desnuda as fraudes e manipulações na prisão de Martins. Oglad destaca que houve um erro no sistema da alfândega e também proteção de fronteiras, o CBP, dos Estados Unidos, que registrava falsamente a entrada de Martins no país. O órgão reconheceu o erro e retirou dos seus arquivos a informação falsa. Martins não foi para os Estados Unidos em 30 de dezembro. Isso já foi provado e comprovado com bilhetes aéreos do próprio Martins para Curitiba, recibos de lanchonete, de Uber e da própria CBP, que reconheceu o erro. Entretanto, a informação falsa está sendo utilizada por Moraes, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para mantê-lo atrás das grades. Esse caso evidencia não apenas a falibilidade do sistema administrativos, mas principalmente o uso de tais falhas para fins escusos por autoridades judiciais. Alexandre de Moraes, ao presidir uma investigação sobre uma suposta conspiração contra o presidente Lula, encontrou em Felipe Martins o perfeito e conveniente bode expiatório. Martins está preso desde fevereiro e, o pior, permanece detido sem uma acusação formal e, repito, com base em informações falsas. É um escândalo que sublinha a arbitrariedade do Poder Judiciário brasileiro. A situação é agravada pela inércia ou talvez conivência de outras instituições que deveriam atuar como contraponto e garantia da justiça. Este Senado Federal tem que agir, e agir imediatamente, para fazer cessar essas decisões absurdas que têm sido tomadas a partir do Supremo Tribunal Federal. O Brasil quer normalidade democrática, direitos respeitados e, sobretudo, um Supremo Tribunal Federal que faça o seu papel de guardião da Constituição e não de carcereiro. A cronologia dos acontecimentos em torno do erro do CPB é, no mínimo, surreal. Inicialmente, em formulário I-94, essencial para o registro legal de entrada nos Estados Unidos, continha informações erradas sobre Martins. A advogada de Martins, Ana Bárbara, notificou o CBP sobre o erro e pediu a remoção. Porém, a ironia trágica é que, mesmo com a CBP admitindo implicitamente a falha ao remover o registro errôneo de seu site, Alexandre de Moraes, continua a usar essa informação obsoleta para justificar a prisão de Martins. A questão que fica é: qual o verdadeiro interesse por trás de manter Felipe Martins preso? Queremos saber. A resposta parece apontar para uma motivação política, uma tentativa de enfraquecer adversários usando a máquina judicial como arma. O ministro Alexandre de Moraes tem se destacado por uma atuação controversa no Supremo Tribunal Federal. Suas decisões, muitas vezes vistas como excessivamente autoritárias, têm gerado críticas tanto dentro quanto fora do Brasil. No caso de Felipe Martins, a insistência em manter a prisão baseada em um registro comprovadamente falso levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade e as verdadeiras intenções por trás de suas ações. Oglad, em seu artigo, sugere que a prisão de Martins se encaixa em um contexto maior de perseguição aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, essa percepção não é infundada.
considerando tudo que vem acontecendo em nosso país e as reiteradas denúncias de uso do sistema judiciário para fins políticos. Vamos ver aqui como a linha do tempo nos eventos sobre prisão de Martins é reveladora. A lista de passageiros do voo presidencial de Bolsonaro para Orlando em dezembro de 2022 não incluía o nome de Martins, mas, no entanto, uma lista desatualizada foi usada para sustentar a acusação de fuga ilegal do país. Além disso, registro de voos domésticos no Brasil confirmam que Martins estava em território nacional no período alegado para sua entrada nos Estados Unidos. Nada disso foi suficiente para que Alexandre de Moraes, que parece decidido em manter Martins preso a qualquer custo. O caso de Felipe Martins é um exemplo claro da falência das instituições brasileiras em proteger os direitos individuais e a garantia à justiça. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, emitiu parecer favorável à soltura de Martins, reconhecendo a inconsistência das acusações. No entanto, esse parecer foi solenemente ignorado por Alexandre de Moraes, evidenciando um descompasso entre os órgãos do sistema judiciário e a prevalência de interesses particulares sobre a justiça. A atitude do CBP, que se recusou a comentar casos individuais e manteve o erro por meses, também é criticável. A falta de transparência e a incapacidade de corrigir erros administrativos tem consequências devastadoras para indivíduos como Felipe Martins, que se veem presos em uma teia de burocracia e manipulação. O caso de Felipe Martins não é isolado, mas sim um sintoma de um sistema judiciário que tem se mostrado falho e susceptível a influências externas e internas. A manipulação de erros administrativos para justificar prisões arbitrárias é um atentado aos direitos civis e à democracia. A sociedade brasileira precisa urgentemente de um debate profundo sobre as práticas judiciais e a independência das instituições. A justiça não pode ser um instrumento de perseguição política, e casos como o de Felipe Martins devem servir como um alerta para a necessidade de reformas estruturais. Enquanto isso, Martins permanece preso, vítima de um sistema que deveria protegê-lo, mas que, ironicamente, se tornou o seu maior algoz. A esperança, senhoras e senhores, é que a pressão interna e externa, incluindo artigos como o do Wall Street, possam levar a uma reavaliação de seu caso e a restauração da sua liberdade. E essa casa tem o papel fundamental, porque ninguém pode, a não ser o Senado Federal, fiscalizar e acompanhar o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Não tem CNJ, não tem CNP, não tem nada. A única solução passa pelo Senado Federal.